O estresse pode ser causado pela mudança brusca no estilo de vida e a exposição a um determinado ambiente. Dormir mais, beber menos, sair com amigos, fazer esportes, curtir a família, meditação, psicoterapia. A solução parece óbvia, mas o difícil é mudar os hábitos. Neste último bloco, vamos conhecer alguns caminhos de cura para este mal que tanto nos aflige. Antes de partir para isso, por que as pessoas estressadas não se estressam com o seu oponente direto, às vezes maior do que ele? E aí, quando o filho conversa com ele, ele detona tudo. É o respeito pelo poder, não é? Nessa hora não tem estresse. Não tem estresse. Ele mediu direitinho. Né? Exatamente. O respeito pelo poder. Quem pode mais naquele momento, né? Geralmente acontece isso, né? Até o estressado sabe onde vai arrombar a cerca? Sabe, porque o estressado não é inconsciente totalmente, né? Ele sabe os limites e aonde ele anda, né? Ele sabe o que pode fazer ou não. O estressado é manipulador e ele manipula pelo grito, pela imposição, né? Você vê crianças que a gente acompanha, um bebezinho lindo e tal, daqui a pouco ela começa já a bater no rosto da mãe, né? Brincando, bate no rosto da mãe. Pode ser uma estratégia? Uma estratégia, e a mãe não percebe, né? Daqui a pouco a mãe diz, olha, não pode. Aí ela grita, berra, vai para o chão, né? Faz uma malcriação. Quando ela começa a andar e fazer toda aquela estrutura de eu já sei o que eu quero, aí a mãe não deixa determinada coisa, ela vai pelo fôlego, não volta mais. Para o psicólogo precisa entender que perfil de estressado é esse, se é o estressado, ou se é o estressado dramaturgo. Mas o estressado faz o seu drama, né? Ele quer conseguir o intento, né? Ele quer conseguir o seu objetivo. Então ele precisa fazer o que ele sabe. Ele se dar conta que aquilo ali não leva a lugar nenhum. Geralmente são incompetentes, são incapazes e se utilizam do emocional para resolver seus problemas? Não são, vamos colocar como incompetentes, porque se eles soubessem... Para resolver aquilo? Se ele soubesse... Assim, não no todo. Se ele soubesse caminhar de outra forma, resolver de outra forma, ele faria, né? Então ele ainda não aprendeu o outro caminho. E alguém pode ensinar. Alguém pode dizer, não é por aí não. É quando ele se debate com o maior, com aquele que tem um poder maior do que ele, né? O ponto pacífico é que ele entrou no limite. No limite. Então ele sabe que ali ele não tem poder. Ele vai se estressar, mas em casa, com o mais fraco, né? Com o pai, com a mãe que escuta, né? Depende do pai e da mãe também, né? Porque um estressado tem que... Ele teve um pai e uma mãe meio fez a vontade dele, né? Sempre atendeu à vontade. Eu já vi uma criança dizer assim, eu vou me matar, porque o pai não queria dar um tênis, né? Então, como foi que essa criança chegou a esse adolescente e ele dizia assim, eu vou me matar, né? Como foi que lidou com a frustração dessa criança até chegar à adolescência? Porque a criança tem que saber que existe ali aquele limite dele. O pai pode isso, o pai não pode aquilo. A mãe permite isso, a mãe não permite aquilo. E é preciso que haja uma interação para que eu não me estresse e aceite as coisas que eu não posso modificar. Aliás, isso, Miguel, é uma coisa que os alcoólicos anônimos têm, né? Aceitar as coisas na oração da serenidade, aceitar as coisas que eu não posso modificar, é uma coisa fantástica. Se eu soubesse fazer isso, não precisava beber, não precisava drogar, eu não precisava brigar na rua, não precisava fazer nada. Não precisa ser alcoólatra para ter esse lema, né? É o ser humano que precisa ter esse lema, essa oração, né? Ter sabedoria para ver o que é que eu posso ou não modificar. E aí eu não me estresso, porque não é meu, não pertence a mim isso, né? Geralmente quando as pessoas dizem, o que é que eu faço com isso? Eu digo, isso é seu? Não. Você vai poder mudar? Não. Então. Aí está o limite da frustração do outro. E dizer assim, eu não consigo fazer isso, tá bom. Então, vá orar, né? Vá pedir a Deus força para você conseguir, porque não pode modificar o outro. Na mesma família, às vezes, o mesmo não funciona para um e não funciona para o outro. Às vezes também, aquele que aceitou o não, ele guarda. E aí, 20 anos depois, explode. Mas é porque esse 20 anos, esse jovem, ele foi alimentando alguma coisa nessa família que os pais não perceberam, né? Não sei se você lembra o menino que saiu, que matou uma professora,
que atirou na professora lá no Rio de Janeiro, há uns 3 ou 4 meses atrás, e a mãe e o pai era guarda municipal e deixou o revólver na rua. Quando deixou ele no colégio, que voltou, o revólver não estava mais lá. E ele ficou apreensivo. E em casa, lá na escola, quando ele foi questionar a criança, ao irmão mais velho, disse... Eu perguntei a ele, pai, e ele disse que não tinha trazido o revólver. Né? Então, o que fez? 2 crianças criadas com a mesma educação, que fez um pegar e o outro não, um obedecer e o outro não. Né? Por que eu não enxerguei? Por que eu não enxergo a disfunção de um filho? Porque eu sempre coloco essa questão. Os pais, e o Winnicott falava isso, né, que é um psicopedagogo francês, ele dizia que tudo começa em casa. E é realmente em casa, na célula máter, que se desenvolve estresse, que se desenvolve intolerância, que se desenvolve incompetências, incapacidades. Né? E se eu observar o meu filho, o que ele está fazendo, eu evito muita coisa. E o que a gente vê hoje é que nós não olhamos mais, as mães não olham. O que impressionou para mim hoje é ver que os pais estão olhando mais que as mães. Né? Quando eu estou em roda de amigos que eu vejo um casal com filhos pequenos, a mãe está ali de bate-papo e o pai apreensivo. Eu digo, nossa, mas como está mudando a nossa sociedade hoje, né? Quem está sob estresse é o pai, não a mãe hoje, né? Vamos ver o que é que meu filho vai fazer. É que ela está de folga. Está de folga. Agora, pelo que a gente tem conversado nos últimos minutos, o estresse ele tem solução. Que tipo de abordagem, tratamento para controle do estresse ou a total, vamos dizer assim, cura, entre aspas? O estresse tem controle se numa psicoterapia, geralmente é comportamental, né? O ser humano se der conta de que ele não consegue lidar com determinadas coisas que o frustram, né? Que deixa no limite, né? Eu não consigo, eu preciso e não consegue controlar aquilo. Se fizer uma terapia comportamental, provavelmente vai ajudá-lo a tolerar determinadas frustrações. Mas eu acredito muito na psicanálise. Eu acho que quanto mais você se avaliar, se conhecer, entrar no seu eu, descobrir o que situações anteriores me deixaram sob limite, sob estresse, incomodado, desconfortável, se eu começar a ligar, eu digo no popular, o tico e o teco, né? Começar a ligar essas coisas que me detonam o equilíbrio emocional, eu vou começar a trabalhar a minha sanidade emocional. Porque o estresse é nada mais, nada menos do que eu estar fora da sanidade emocional. E, dando conta disso, eu me tranquilizo. Não preciso tomar medicamento para me controlar, eu preciso somente me dar conta. Provavelmente um estresse em que eu não possa me curar com um acompanhamento psicológico deve ter alguma coisa envolvida, orgânica. Como, por exemplo, um distúrbio da tireoide, né? Uma disfunção do lítio, por exemplo, que as pessoas uma hora estão bem, outra hora estão agredindo, gritando. Então, existem coisas orgânicas que interferem no meu emocional. Também a gente não pode esquecer isso. Né? Agora, influências do ambiente existem e que você pode contrapor ou até tomar uma decisão. Eu não quero morar em apartamento minúsculo, eu não quero mais andar nesse trânsito, eu vou procurar um outro emprego. Alternativas. Nós temos possibilidades, o livre-arbítrio, né? E alternativas, né? O que é que serve para mim, o que é que me acomoda melhor, né? Com a vida, com o meu eu, né? O que é melhor para mim. Porque se eu não gosto de apartamento, por que eu estou morando ali? Situações financeiras, situações econômicas, né? Perto do trabalho, mas eu preciso estar adequado. E talvez até meio utópico a gente falar sobre isso, porque a maioria da população brasileira vive em situações inadequadas. Mas eu tomando consciência de que aquela inadequação eu posso resolver, não é? Eu preciso tentar para sair desse foco. Né? Uma família, eu não separo e vivo brigando todos os dias com o marido, não nos entendemos. Por que eu estou nessa situação, nessa briga toda a vida? E se nós não falamos de línguas diferentes? Tem que haver um consenso, uma conversa, para que eu possa resolver, eu começar a deitar e dormir tranquila. Eu acordar disposta. Porque um foco desse perene na minha vida leva à loucura, não só ao estresse. Né? É uma decisão pessoal? É uma decisão pessoal.
né? Muitas vezes é uma decisão pessoal. Você não pode fugir, por exemplo, se tem um filho no hospital, né? Você ficar dentro de um hospital 3, 4 meses cuidando de um filho. Isso é uma situação estressante, né? Eu me vi disso, eu me vi assim, 3 meses dentro de um hospital, e eu pensava assim, hoje passou mais um dia, né? Por hoje eu venci. E o Só por Hoje me ajudou muito a passar por esse estresse dentro de um hospital, né? Eu hoje não trabalharia no hospital, porque não combina com o meu ritmo, né? Eu trabalharia no campo, no Mas estádio. se for necessário. Se for necessário, se for trabalhar, se for necessário, eu vou trabalhar vivendo um dia de cada vez. Nós precisamos fazer isso de todas as coisas, em todas as situações. É um dia de cada vez. Porque até a felicidade, até a alegria não dura eternamente. Todas as nossas situações emergenciais e momentâneas, elas são por vez. Um dia, é naquele dia. E se demorar muito, você não morre de felicidade, mas se enfastia de estar com aquela tranquilidade, né? Então, precisa de um sobressalto de vez em quando. É o ser humano que precisa disso. Mas o estresse em extremo mata. Viver sobre ação estressante morre de problema cardíaco, digestivo, pressão. Existem muitas situações em que a gente pode evitar, não é? Se eu vivo com um problema cardíaco e eu não quero parar de comer determinadas coisas que satisfazem ao meu ego, né? Comer gordura, fritura, mas eu tenho um problema cardíaco, como é que eu continuo fazendo isso? Eu tenho uma necessidade de morte muito grande e eu tenho uma necessidade de estar sempre aliviando ou negando o meu estresse através de um brinde, através de um bem, né? De um brinde que eu tenha que ter para poder não sofrer o estresse. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação da nossa convidada, a psicóloga Joênia Viana. Obrigado por sua companhia. Temos mais Enfoque na próxima semana. Até lá. Tchau.